Para começar assim, olha, toda vez que nós entendemos de verdade o problema, nós podemos ajudar mais o outro. Então, eu acho que você concorda com isso, não concorda? E é nesse sentido que só de você estar aqui, provavelmente você tem uma criança com dislexia, ou você é disléxico, ou você tem alguém que é disléxico, você quer ajudar essa pessoa. Só de você ter parado o seu tempo para entender o problema, você com certeza já está ajudando essa pessoa que tem o transtorno da linguagem escrita, que tem dislexia. Porque você vai entender com o passar do tempo aqui, só de entender o que é o problema já é uma ajuda. Para começar, gostaria de convidá-lo para sentar, né? Senta que lá vem a história, é isso mesmo. A gente tem que conhecer um pouquinho da história para entender como que surgiu a questão da dislexia no mundo. Então, a primeira vez que o termo dislexia foi usado foi em aproximadamente 1872. Mas depois dele, teve um cara chamado Morgan, que em 1896, poucos anos depois, né, publicou no British Medical Journal um caso de uma adolescente com inteligência normal, uma adolescente de inteligência boa, que não aprendia a ler, e ele chamou esse caso, esse quadro, de cegueira verbal. Logo depois, em 1907, alguns anos depois, um cara chamado Stevenson publicou um estudo com 6 casos de uma mesma família com o que ele também chamou de cegueira verbal. Para tudo. Se eu tenho 6 casos na mesma família, pensa comigo, pensa aí. Será que não tem algo genético nesse negócio de dislexia? É uma coisa que você deve pensar aí com você, hein? Você vai descobrir muita coisa aqui hoje. E aí esse cara, o que ele fez? Ele pegou essas 6 pessoas e chamaram quem? Chamaram os oftalmologistas para ajudar. Será que essa pessoa tem algum problema na visão? Sabe o que os oftalmologistas falaram? Não tem nada nos olhos da criança. Já naquela época, eles já identificaram que não era nada na visão. O pior é que tem gente que acredita nessa história de dislexia da visão até hoje. E eu falei que eu não ia falar dela, porque já deu muito problema lá no passado. Mas como médico, como buscador da verdade científica que eu sou, eu gosto de estudar, eu não posso ficar, eu não tenho condições de moral de passar por uma aula de dislexia, falar da história e não falar do que tem acontecido em Minas Gerais com um quadro chamado Síndrome de Irlen. Existe um hospital aqui em Belo Horizonte, é o único hospital no universo, né, no Brasil inteiro, que faz o diagnóstico. Esse diagnóstico com os óculos ou lentes custam aproximadamente R$6.000. E, infelizmente, muitos pais acreditam nessa situação, vão lá e gastam dinheiro, e, infelizmente, as crianças com a dislexia da visão, a síndrome de Irlen, não melhoram nada. Por quê? Porque não existe comprovação científica de que a síndrome de Irlen exista. Eles vão arrumar um tanto de artigo para mim aí daqui a pouco, igual fizeram da outra vez. Mandar um tanto de artigo, só que eles vão mandar um tanto de artigo que não é de revista de renome. Publicar caso científico na revista Veja não é o melhor para publicar. Eu tenho que publicar em uma revista que tem uma certa conceito científico, que tem uma supervisão. Gente, eu estou publicando um artigo agora sobre TDAH. Se souber quanto é difícil publicar em artigo em revista séria, eu estou publicando, e se Deus quiser eu vou publicar, no Arquivos de Neuropsicologia. O tanto de documento que você tem que enviar, o tanto de resposta que você tem que dar, é difícil, sabe? Quando você quer fazer um trabalho sério é difícil. E a síndrome de Irlen, existem várias orientações, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, quanto da Sociedade Brasileira da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, da Academia Americana de Pediatria,
da Academia Americana de Neurologia Infantil, da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, da Sociedade Paulista de Pediatria e do Conselho Federal de Medicina, falando que ainda não existe comprovação científica sobre a tal síndrome de Ehlers. Então, pelo amor de Deus, não caia nessa, não vai gastar seu dinheiro. O cliente chega aqui para mim, eu fico com dó deles, sabe? Porque ainda não existe comprovação científica. Pode surgir lá na frente? Tá bom, o dia que surgir nós vamos acreditar, mas ainda não existe essa comprovação, né? Tem um hospital só no Brasil inteiro que detém essa tecnologia de fazer o diagnóstico, você já começa a discordar, né? Já começa assim a ter esse pensamento. Então, essa é a minha experiência com Ehlers. Eu tenho inclusive um caso de uma família que mora aqui num bairro bem simples e que o pai vendeu a moto para ir lá e fazer o tratamento e voltou aqui. Infelizmente ela não gastou dinheiro, né, e está em tratamento. E eu revi essa criança também essa semana passada, eu acho. Essa criança, depois que voltou a fazer o tratamento, está fazendo o tratamento corretamente, nossa, como ela evoluiu e tem evoluído. E não está usando óculos nenhum, porque os testes eram 3 mil, mas o óculos 3 mil, o papai só conseguiu pagar os testes, não conseguiu pagar o óculos, tá bom? Então, fique atento, não existe dislexia da visão, conforme é vendida aí. Mas, vamos voltar para os oftalmologistas, para a dislexia, que o nosso tema hoje não é síndrome de Ehlers. Então, naquela época, eles já haviam chegado à conclusão de que possivelmente não haveria nenhum erro de funcionamento da visão, mas que esses erros de funcionamento provavelmente eram erros de funcionamento do cérebro, do sistema nervoso central. Muito bem, em 1925, um autor estudou inúmeros casos de crianças com dificuldade no aprendizado e demonstrou um fenômeno chama esferossimbologia. Esferossimbologia, que é escrever espelhado. Ao invés de fazer a barriguinha do S para frente, faz a barriguinha para trás. Muitas vezes acontece aqui no meu consultório, né? A criança vem pesar e ela troca o 2 pelo 5. Que número é esse? É 5. Ela fala 2. Isso é esferossimbologia. Que esse escrever em espelho é um sinal, até hoje, que pode ter um transtorno de linguagem escrita. Pode ter uma dislexia. Outros autores sugeriram uma imaturidade psiconeurológica e daí cunhou o termo dislexia da evolução. Até que em 1950 chegaram à conclusão de que não era cegueira verbal congênita e sim uma dislexia específica. A partir daí, pôde-se observar vários estudos que relacionaram dificuldade da linguagem oral e alterações em outras funções superiores, como, por exemplo, noção de espaço, noção visoespacial, que são necessárias para a aquisição da leitura. Então, criança com dificuldade na linguagem oral, fala errado, atraso para falar, faz troca na hora da fala, e esses estudos relacionaram também com alterações da visão, da noção visoespacial e da noção de espaço e tempo, e essas condições são importantes para a leitura. E aí, assim, eu não falei que só de entender o assunto você iria poder ajudar seu filho. Agora você sabe que além que ele tem dislexia, tem. Então, você entende um pouco sobre a questão dele deixar, às vezes, cair o copo, dele ser estabanado, dele derrubar tudo, dele chegar e passar batendo em tudo, porque existe uma alteração do sistema nervoso central voltada para isso. Estou falando para você não fazer nada com seu filho quando ele fizer isso, não. Você tem que orientar, claro, mas você agora pode entender, meu filho tem dislexia, mas ele é tão desajeitado, provavelmente faz parte do mesmo quadro. Eles são, sim, mais desajeitados algumas vezes. Então, aí vou falar com vocês então o que é então o transtorno da linguagem escrita. O que é a dislexia? Dislexia é um transtorno manifestado por dificuldade na aprendizagem da leitura, independentemente da instrução convencional, da inteligência adequada
e da oportunidade sociocultural. Entenderam? Não. Então vamos para frente. Sabe por que vocês entenderam? Porque para definir dislexia, antes nós precisamos definir leitura, que de forma mais ampla é entendida como a interpretação de qualquer sinal que, chegando aos órgãos dos sentidos, conduza o pensamento a uma situação além dele próprio. Também ficou difícil, ficou mais difícil ainda. Vamos de novo. Leitura é a interpretação de gráficos que se convencionou utilizar para substituir sinais linguísticos da fala. Marconi, ainda está difícil, eu posso melhorar para você. Vamos lá? Leitura é a capacidade de transformar um monte de letrinha em uma viagem na cabeça de qualquer um. Ele viaja, ele entende, ele consegue imaginar, ele consegue pensar. Ah, com o livro eu viajo, não, com a leitura você viaja. E é isso mesmo, é dar sentido aos sinais que foram convencionados, ok? É a capacidade de transformar uma letra em um som. Vaca, faca, paca, maca. O disléxico ele fica confuso, né? Outro dia eu estava brincando que a letra B é um pauzinho e uma bolinha e uma meia-lua para frente. A letra D é um pauzinho e uma meia-lua para trás. A letra P de pato é um pauzinho para baixo e uma meia bolinha para frente. A letra Q, gente, olha como que isso é difícil. A letra Q é um pauzinho para baixo e uma meia-lua para trás. Viu como é difícil a tal da leitura, que não é tão simples assim? Dois sinais, dependendo para o lado que ele está virado, ele tem uma função sonora diferente. Pato, bato, dado. Olha só, P, B, D, isso é bem legal. Agora que você sabe o que é leitura, vai ficar mais fácil entender o conceito de dislexia e nós vamos voltar um pouquinho sobre isso. Eu quero voltar, mas eu queria falar do conceito de dislexia escrito no Manual de Transtornos Neuropsiquiátricos, o Manual Estatístico de Transtornos Neuropsiquiátricos, que é o DSM-5, que o Brasil adota, ele é americano, o Brasil adota, fala de todos os transtornos do desenvolvimento, todas as doenças psiquiátricas que a gente, e os critérios para a gente fazer os diagnósticos no nosso país. Marconi, como é que está escrito lá? Então, lá no DSM-5 está escrito assim, ó, dislexia é o comprometimento acentuado no desenvolvimento das habilidades de reconhecimento das palavras e de compreensão da leitura. Então, ele não consegue, essa criança, o que ele faz? Ele não consegue, não tem habilidade para reconhecer as palavras e compreender a leitura. Muitas vezes alguns podem até reconhecer as palavras, mas quando junta, ele lendo, ele não consegue compreender o que leu. E no DSM fala mais, fala assim, ó, o diagnóstico é realizado somente se essa incapacidade interferir no desempenho escolar ou nas atividades de vida diária que requer habilidade para leitura. Por exemplo, eu não vou ao centro da cidade porque eu não consigo pegar o ônibus porque eu não sei ler o itinerário. Prejudicou, então essa criança, essa pessoa deveria ser diagnosticado com dislexia. É claro que para ela ser diagnosticada com dislexia, a gente tem que voltar lá naquele primeiro conceito. Ela tem que ter tido oportunidade de aprender. Por quê? Porque se eu pegar lá fora qualquer pessoa analfabeta e aplicar nela os testes de dislexia, provavelmente, mesmo sendo inteligente, se ela não foi submetida aos padrões das palavras, se ela não foi ensinada, ela vai errar e ela vai ser diagnosticada com dislexia. Ela tem dislexia? Não, ela tem analfabetismo, ela não foi alfabetizada, mas se ela fizer, ela não reconhece, ela não põe sons nas sílabas. Se ela não põe sons nas sílabas, poderia até cair, beleza? Nesse sentido. O que acontece na prática
é que a leitura da criança disléxica, a leitura do dislexo, ela apresenta omissões, ele apresenta distorções, ele apresenta substituições de palavras. Além disso, geralmente essas crianças têm uma leitura lenta, uma leitura vacilante e uma leitura muitas vezes, aquela leitura quando a gente começa a ler. Assim, ó, o carro do tio. Geralmente eles leem desse jeito, mesmo já tendo completado o ciclo da alfabetização, que no Brasil vai hoje até o 3º ano, né, até por volta de 8 anos de idade. Para esse diagnóstico, então, a criança tem que ter inteligência normal. Se ele tiver uma inteligência rebaixada, opa, isso pode ser uma deficiência intelectual, tá? Então ele tem que ter uma inteligência pelo menos média inferior, porque senão ele não vai conseguir aprender mesmo sem ter dislexia. Que mais? A criança tem que ter suporte educacional adequado, porque senão, eu já expliquei, se ela não teve suporte educacional adequado, provavelmente foi uma despedagogia, foi uma ausência de alfabetização e assim a criança no primeiro ano pode ser considerada disléxica? Não, ela não terminou o ciclo alfabetizatório, tá bom? Então se chegou lá para você, uma criança com 6 anos, no primeiro ano, iniciou o ciclo de alfabetização, você já veio para você com diagnóstico de dislexia, cuidado, que pode estar errado. Claro que pode estar certo, mas pode estar errado. A orientação é não fazer assim, porque ela não terminou o ciclo de alfabetização ainda. Se não terminou, como é que eu vou falar de dislexia? O que acontece muitas vezes é que a gente vê sinais tão alarmantes, história familiar, a gente já viu lá que a genética pode estar envolvido, né? O pai era disléxico, tem um irmão mais velho que já é disléxico, o menino tem atraso na fala, tem alterações visoespaciais, é um menino desajeitado, não sabe de esquerdo e direito, e aí assim, opa, tem muito sinal aqui que pode sugerir que essa criança é disléxica, mas o bater o martelo é só realmente quando termina o ciclo alfabetizatório. Alguns propõem até idade, tá, gente? Falam que não existiria diagnóstico de dislexia antes de 8 anos, que é exatamente quando termina o ciclo alfabetizatório, tá? Então, assim, cuidado com dislexia antes de 8 anos. Outra coisa, não sei se vou falar isso para... vou falar. Aí você pode perguntar assim, a criança iniciou o primeiro período e eu observo que ela está atrasada em relação à turma, que ela tem um irmão que já tem um diagnóstico de dislexia, ela é estabanada, ela tem atraso na fala, ela tem dificuldade de reconhecer rimas nas canções, ela tem vocabulário pobre. Aí assim, eu espero ela fazer 8 anos para iniciar alguma intervenção? Claro que não, né? Se eu já tenho todos esses sinais, todos esses pontos aí, para o carro, desce do ônibus e já podemos iniciar as intervenções. Eu não devo ficar de mãos abanando esperando essa criança completar os 8 anos. Eu posso até classificar ela assim, uma criança com alto risco para transtorno do aprendizado. E já começa as intervenções com a criança. Pessoal, olha só. Existe um erro de algumas escolas, de algumas instituições, que pensam que para que eu tenha uma intervenção com a criança com atraso na fala, com atraso no aprendizado, é necessário que eu tenha um diagnóstico médico. Não, não é necessário. É muito importante que você tenha, sim, até mesmo para excluir outras possibilidades de outras doenças, de outros transtornos que são necessários serem excluídos. Entretanto, a escola não precisa de ter um diagnóstico para iniciar as intervenções, para ajudar essa criança, para colocar essa criança para frente, tá? E assim, qual que é o mínimo para uma criança com dislexia? Aí já é lá depois que você já tem assim, uma conclusão mais firme, que tem um sinal bem forte. Fonoaudiologia, tá? Os fonoaudiólogos trabalham muito bem a questão da linguagem. A psicopedagogia, as psicopedagogas também são aptas a trabalhar com criança com transtorno da linguagem escrita.
Essa criança precisa de orientação familiar para entender, né, que ela vai ter mais dificuldade e a família também poder ajudar. E ela precisa de reforço na escola. Marconi, e assim, eu preciso fazer tudo isso? Não, eu preciso. Seria o ideal, mas assim, a gente sabe que a gente tem realidades e realidades. Talvez eu não consiga ter uma fono-psicopedagoga e eu reforço na escola, eu escolho qual que está mais fácil para mim, porque existem as questões sociais. Epidemiologia, números. Vocês vão ficar assustados agora, pessoal. O número de crianças com esse negócio chamado dislexia. Os estudos mostram que de 5 a 15% das crianças podem ter o transtorno específico da linguagem escrita. Nos Estados Unidos, esse número varia de 3 a 18. No Brasil, tem um estudo feito em escolas privadas, não escola pública, que mostrou aí de 5 a 12,1%. E aí, mais uma vez, é mais comum em menino do que menina. Pessoal, já falei, o homem só perde nessas questões neurológicas. Tudo é mais comum no homem, né? Assim, autismo, TDAH, deficiência intelectual e mais uma coisa, dislexia. Alguns estudos mostram 1,7 vezes mais, alguns estudos mostram até 5 vezes mais. Então, menina pode ter? Claro que pode ter, mas os meninos têm muito mais. Marconi, qual a causa da dislexia? E aí a gente tem que falar de 3 coisas. Pode ter uma causa genética, que é muito comum ter. A maioria das famílias tem. O pai fala embolado, teve atraso na fala, teve dificuldade na escola. A mãe teve atraso na fala, teve dificuldade na escola. Consequentemente, vem o menino. Então é por isso que é importante estudar a família também. Você teve alguma coisa, teve dificuldade na escola? Às vezes eu pergunto, né? O pai acha que a gente está querendo saber da vida dele. Não, a gente está querendo saber para ajudar a compor o diagnóstico. Além da causa genética, tem a causa mista ou adquirida. A adquirida, o que é isso? Eu tenho uma criança que tem uma malformação, o pai não tem nada, né? O pai não tem dislexia, a mãe não tem história na família, mas a criança tem uma malformação do sistema nervoso central. Aí essa criança provavelmente pode, por essa malformação, ter dislexia. Essa criança tem um atraso no desenvolvimento, essa criança pode ter dislexia. Essa criança no trabalho de parto, teve um trabalho de parto demorado, teve um índice de ápica muito baixo, teve um sofrimento fetal, essa criança pode ter dislexia, pode desencadear dislexia. Essa criança ela teve uma privação ambiental, ela morava com os avós lá na roça, então ela não pôde estudar, e aí depois começaram a estudar mais tarde, e não estimulava essa criança, então pode ter isso. E também tem essas crianças que podem ter oportunidade educacional inadequada, né? Assim, não adaptou o método é muito ruim, aquelas turmas que eu já falei que costuma acontecer em alguns lugares na roça, a turma que tem criança de 5, 6, 7, 8 anos, todas para um professor só cuidar, isso pode desencadear também um transtorno do aprendizado. Durante a semana, eu postei no meu Face que quem soubesse o que é o trem é tão difícil que dá até dislexia na língua da gente, né? Disquestáltica ia ganhar um doce se soubesse o que era. E que eu ia falar aqui hoje o que é a tal disquestáltica. Pessoal, não tem essa palavra nem no Google, só tem nos livros de neurologia. Então, até num dicionário que eu tenho chamado Rei de termos médicos eu não achei. Será que alguém ganhou o doce? Não, ninguém ganhou o doce, porque ninguém conseguiu escrever o que é disquestáltica, que provavelmente disléxico não vai ler essa palavra, é tão difícil que é ruim. E assim, o que é? Vou explicar direitinho. Existem várias formas de classificar a dislexia. Como diz o Dr. Luiz Bem-vindo aqui de Patinga, ele fala assim, quando o chefe está para morrer e o vice-chefe que assumiu o lugar dele, ele inventa qualquer coisa em medicina e assume o cargo do chefe. Né? Faz uma tabelinha, inventa uma palavra diferente. Pode ser o caso da disquestáltica.
Existem várias formas de classificar a dislexia. Uma delas é classificar em dislexia em disfonética, que é a dificuldade em realizar a análise de síntese da palavra. Outra é a forma de discrostáltica, que é a dificuldade de perceber as letras das palavras. Então, isso nada mais é do que a forma de classificar a dislexia. Mas esse não é o principal assunto aqui, eu não pretendo ensinar a classificar a dislexia, existem outras classificações, mesmo porque não faz sentido isso. Faz sentido entender o problema mais voltado para a prática, para entender o que seu filho tem, o que seu aluno tem, do que ficar classificando, disfonética, discrostáltica, verbal, não sei o que lá e tal. Eu não vou ficar fazendo isso aqui. E eu só achei a palavra horrível e eu quis fazer uma gracinha na internet, por isso que eu coloquei essa parte aqui, tá bom? Então, você já sabe que discrostáltica é uma forma de classificar a dislexia. Pessoal, não está valendo doce mais não, agora eu já dei o que é discrostáltica, tá? Marconi, anatomicamente, onde está o problema? Então, se eu puder escolher um local do cérebro para falar onde está o problema, eu falaria numa região aqui chamada lobo temporal. Existem várias partes do corpo envolvidos, do cérebro, envolvidos na leitura. A visão entra, a letra entra pela visão e é projetada lá no occipital. Do occipital existe uma parte aqui lateral que faz o entendimento do significado da palavra, da junção das letras formando a palavra. E manda para uma parte mais à frente do lobo frontal que dá sentido àquela sequência de palavras. Existe uma proposta que não haveria uma conexão adequada entre essas partes. Tá? E aí a criança não conseguiria ter o entendimento das palavras, das descrições corretamente. Mas, na pessoa normal, na pessoa típica, não gosto de falar a palavra normal, há uma assimetria. Então, assimetria, tamanhos diferentes. Na pessoa normal, o lado esquerdo do lobo temporal, que é responsável por essa questão da linguagem escrita, ele é maior do que o lado direito. Em estudos anatômicos, observou-se que essas crianças, esses pacientes, têm esses dois lados do mesmo tamanho. Lembra lá no primeiro estudo nosso sobre transtorno do aprendizado, que eu falei que 80 bilhões de neurônios, quanto mais conexão faz, maior fica a área. Eu até falei o exemplo dos taxistas de Nova York, que tem um hipocampo maior, porque eles têm uma visão espacial de toda a Nova York, não, de Londres, tem toda a cidade, todas as ruas na cabeça. Provavelmente a mesma coisa que acontece aqui. A pessoa que lê, ela vai desenvolvendo mais aquele lobo esquerdo. A pessoa que tem dislexia, ela não lê tanto e ela não tem esse aumento, essa questão de diferenciação de tamanho. E por outro lado, assim, ela também não tem o aumento inicial e por isso tem dislexia, que veio primeiro, né? Então pode ser essas questões. Marconi, quadro clínico, o que eu observo na criança? Pessoal, geralmente acontece assim, ó. A família chega ao consultório, vou beber uma aguinha aqui que falar demais seca a boca. Tem 32 minutos que eu tô falando. A família chega ao consultório falando que a escola chamou para conversar sobre o aprendizado da criança e que ela não tem interesse pela leitura, ela não faz rima. Só que o Joãozinho, o Pedrinho, eu gosto de usar o Pedrinho. O Pedrinho, para leitura ele não faz nada, mas para desenho ele é bom. Na matemática ele é bom. Na educação física ele é bom. Na aula de ciências, que tem que fazer experiências, ele é bom. Obedece às regras, entende tudo. Opa, tem alguma coisa aí na linguagem escrita. Muitas vezes, essas crianças vêm com baixa autoestima. E muitas vezes elas vêm com ansiedade. Ansiosas, irritadas. Por quê? Porque elas se sentem incapazes de aprender, assim.
elas se sentem burras mesmo. Poxa, todo mundo aprende, eu não aprendo. Estou aqui esforçando, eu tento, e não consigo. O que está acontecendo que eu não consigo? E aí costuma desenvolver essas questões de ansiedade, de baixa autoestima, um perfil mais depressivo, um isolamento em casa, um isolamento na sala de aula, não querendo ir para a escola, às vezes sofrem até um bullying lá, não vou fazer nada com esse menino não, ele é burro e tal, mas ele não tem nada de burro, porque a inteligência dele é íntegra. Quando você vai avaliar o caderno, você identifica algumas características como letra ilegível, erros ortográficos importantes. Muitas vezes, na primeira consulta, eu faço um ditado com palavras isoladas. Eu peço a criança para escrever algumas palavras aleatórias da própria cabeça. E eu tento pegar palavras, não palavras difíceis que não são do usual, do cotidiano, né? Eu não posso pedir lá o otorrinolaringologista para a criança, porque ela não vai escrever isso na escola geralmente. Tem que pedir palavras que ela usa no seu dia a dia. E aí, assim, o que eu já encontrei? Eu já encontrei letra incompreensível. Não consegui ler. Não, peraí. Eu não estou conseguindo ler. E eu sou médico e eu sou farmacêutico. Então eu já li muita receita de médico que eu sei ler. E eu tenho letra de médico, mas minha letra é bonita. Eu costumo encontrar letra espelhada. O que eles mais espelham? O P com o Q, o B com o D. Ao invés de escrever dólar, bola, escreve dólar. Tá? Confusões com letras e sons semelhantes. O B com o P, o D com o T, o G com o J. Né? Vai escrever Giló, escreve com G. Vai escrever tatu, escreve datu. Dadu. Eu já encontrei isso aqui. Supressão ou adição de letras. O que acontece? Ele aumenta a letra na palavra. O coração, ão. Ou suprime, né? Tira partes da palavra, deixa de escrever. Repete sílabas. Dificuldade para entender o texto lido. Muitas vezes eu peço para ler um texto, né? Leia para mim. Agora me explica o que você entendeu. Quando eu releio para ele, ele entende. Mas quando ele lê, ele não entende. Então são esses os erros mais comuns da criança com dislexia. Uma coisa. Sempre que nós vamos avaliar uma criança com dificuldade de aprendizado, principalmente que você está suspeitando de dislexia, nós temos que avaliar e examinar duas coisas. Primeira coisa, visão. Se esse menino, se você suspeita que ele não enxerga direitinho, você faz um teste ali, uma tabela de Snellen, pergunta à mãe se já levou ao oftalmologista. Opa, primeiro tem que resolver isso. Ou audição, se suspeita que ele está com baixa audição também, pode justificar essa questão de transtorno do aprendizado. Pois se tiver dúvidas em algum problema de visão e audição, tem que corrigir primeiro, não tem dúvida, né? Corrigiu, aí depois a gente segue a avaliação contra a possibilidade de transtorno da linguagem escrita. Outra coisa importante, essas crianças muitas vezes têm dificuldade na lateralidade. Você pergunta para ela assim, qual mão você escreve? Aí ela fala, essa. Aí a mãe, que eu não avisei a mãe, é essa, fulano? Porque ela sabe que é a outra, né? Muitas vezes. E eu falo, calma, mas espera aí. Aí ele não sabe qual mão que ele escreve. Ah, não, é essa aqui. Essa aqui. Não, é essa aqui, tá. Aí ele fala, né? Outra coisa que eu pergunto assim, qual que é o seu braço direito? Aí ele fala, esse. Aí você fala assim, tem certeza? Ele fala, esse. Você fala, tem certeza? Ele fala, esse. Eles também têm dificuldade de saber o que é esquerdo, o que é direito. Tá bom? Questão de lateralidade. É muito comum na criança com o transtorno da linguagem escrita. Tratamento. Basicamente, o tratamento se passa pela reeducação da linguagem escrita. Ensinar de novo. Ensinar com técnica diferente. Ensinar de forma diferente.
E aqui é muito importante ter um psicopedagogo que saiba trabalhar com isso, ou um fonoaudiólogo que saiba trabalhar com linguagem escrita, que vai brincar com joguinhos e vai devagarzinho, e vai, até a criança resolver. Ideal, ambos, os dois. Põe o psicopedagogo, põe o fonoaudiólogo e a criança vai desenvolver e vai desenvolver e vai desenvolver. Marconi, tem cura? Infelizmente, não tem cura. Você já sabe lá da aula passada, transtorno não é doença. O que tem cura é doença. Transtorno a gente vai acompanhar, vai melhorar muito, a gente vai diminuir as possibilidades, né, de ter complicadores, mas cura não tem. Quando eu estava fazendo neuropediatria lá na Universidade Federal do Paraná, tinha um menino no 6º ano de medicina que ele era disléxico. E como é que ele fazia para aprender as matérias da universidade? Muitas vezes ele pedia os pais para ler, ele arrumou uma namorada da mesma sala, ela estudava lendo alto, ele só ouvia, ou ele usava um artifício bem legal. Ele lia gravando e depois ouvia a própria voz. Gravava, né? Tem um ator que faz isso, eu não sei qual ator. Eu acho que é o Brad Pitt, acho que é o Brad Pitt, não sei se é o Brad Pitt, não. Tem um ator que faz isso, ele grava a própria leitura e depois ele grava um gravadorzinho, depois ele escuta os textos dele para ele gravar, para fazer as filmagens. É um recurso, é um artifício, né? E aí essa criança, esse rapaz que formou, provavelmente ele formou, ele deu conta, não sei se ele terminou com a namorada, que ajudou ele até o 6º ano, mas provavelmente ele formou, ele conseguiu, deu conta, já estava indo para o 6º ano, então, reta final. Então, assim, como que eu posso ajudar o meu filho com transtorno da linguagem escrita? Tem alguma coisa que eu posso ajudar? Então, você pode. Primeiro você pode, eu falei que ia falar 5, né, orientações, eu vou falar mais, ó. Sabendo o que é dislexia, você já está ajudando. Não pegando no pé e falando, você é burro, você não aprende a ler, né? Você é um jegue. Não é assim. Ele não aprende a ler porque ele não tem condições neurológicas. Eu costumo brincar muito, que é a mesma coisa de você pedir o menino com dificuldade visual para ler lá no quadro. Ler lá no quadro. Não, eu não consigo ler, professor. Não, você vai ter que ler. Professor, eu não consigo ler. Por que você não consegue ler? É burro, você não está conseguindo ler? Está escrito lá no quadro. Não, professor, tem problema visual. Dá o óculos. Opa, agora eu leio, professor. Então, dislexia é mais ou menos isso. Ele não lê porque ele não quer. Ele não lê porque ele não está sem vontade. Ele não lê porque ele tem uma incapacidade neurológica para fazê-lo. A gente tem que treiná-lo, ajudá-lo, colocar o banquinho para que ele consiga ler. Beleza? Como que você vai ajudar seu filho? Como que você vai ajudar seu paciente? Como que você vai ajudar seu aluno? Primeira coisa, fazendo o que a mãe ou que a namorada do colega lá fez, lendo junto com ele. E aí eu sempre oriento assim, não é para parar de ler, não é para ele parar de ler, tá? Ler junto com ele. Como é que eu oriento? Eu sempre oriento aos pais que leiam uma página e a criança lê outra página. Não pode ser muito grande não, tá, gente? Lê uma parte, lê outra parte. Lê uma parte, lê outra parte. E aí, assim, a parte que você leu, ele te explica. A parte que ele leu, você explica para ele. Ele vai se sentir igual a você, e ele vai entender o texto todo, e ele vai estar treinando a leitura. Primeira dica, essa dica é legal, hein? Ó, pode fazer isso com o seu filho. Segundo, existem alguns aplicativos que podem ajudar o seu filho na dislexia. Pode procurar aí no seu Google Store, no seu App Store, que tem um aplicativo que eu gosto que chama Dislexia. Clica lá, Dislexia. O problema é que esse artigo que se chama Dislexia, ele só abre uma vez por dia e abriu, você fez exercício, fechou, ele não vai abrir mais, só vai abrir no outro dia. E tem um tanto de brincadeirinha, teste de pareamento que você vai fazer nesse aplicativo.
Tem um outro que é em espanhol. Eu não oriento muito o espanhol, eu nem baixei ele, porque eu acho que assim, não vai rolar. Lê com ele, aplicativo. Terceira dica, utilize flashcards. Sabe o que é flashcards? Flashcards é uma forma de estudar que de um lado você coloca uma pergunta no cartão e do outro lado você coloca a resposta. Mas você coloca a resposta apoiada em alguma figura que vai explicar, por exemplo, aquela criança a resposta. Por exemplo, primeira lei de Newton, inércia. Vamos falar de inércia. O que é inércia? Aí do outro lado você coloca um corpo tende a ficar parado até ou ficar em movimento até que um corpo parado tal. O que você pode fazer? Você pode colocar um corpo, um cara em uma poltrona de um carro parado e o outro sendo arremessado. Opa, o carro freou, ele foi para frente, né? Então, essa imagem ilustrativa ajuda ele a entender e buscar nas letras ali o entendimento. Então, terceira dica, flashcard. Quarta dica, que é muito boa para qualquer estudante, tá, gente? Método Pomodoro. Técnica Pomodoro, método Pomodoro. O que consiste? Consiste em estabelecer pausas de 5 minutos para cada 25 minutos de estudo. Não é só isso, tá? Tem uma regra lá, assim, você pode explicar aí, método Pomodoro, de como você vai fazer. Primeiro você vai resolver esse tipo de problema e tal. Você vai colocar uma ordenação de como você vai resolver. Mas o mais importante do método Pomodoro é que a gente não aguenta sustentar a atenção por muito tempo. Principalmente quando você está lendo, quando você está estudando, você dá uma seguradinha, dá uma travadinha. E eu mesmo gosto de fazer isso. Pensa algo muito difícil, dou uma paradinha, dou uma rodadinha e depois volto para estudar muito. A orientação do Pomodoro é que a cada 25 minutos você faça 5 minutos de pausa. E tem vários sites que te ajudam a calcular essa técnica Pomodoro. Pode olhar aí, tem um monte de site que te ajuda a isso, tá? Essa semana eu atendi um pai que me contou uma história que ele estudava tanto, pode ser que a mãe está assistindo nesse momento, estudava tanto na época de vestibular dele, na época de faculdade, que um dia ele ficou 18 horas parado assim com a mão, estudando 18 horas. Quando ele levantou, a pele dos cotovelos haviam ficado pregadas na mesa. Misericórdia. Ele cortou a pele do cotovelo de tanto que estudou. Essa é a época de faculdade, costuma acontecer essas coisas. Mas a orientação é 25 minutos pelo método Pomodoro, 5 minutos para parar, para repensar e voltar a estudar. Mapa mental. Mapa mental é uma espécie de resumo. O que é diferente no mapa mental é que você tem, eu até gosto de mapa mental, você tem um fluxograma, né? Assim, você tem as ideias principais que puxam para ideias secundárias, que puxam para ideias terciárias. A minha orientação é que faça mapa mental, mas que faça com figuras também. Misture palavras e figuras para ficar mais tranquilo para a criança aprender. Ou resumo. Resumo também é uma forma muito importante de disléxico aprender. Você pode buscar aí no seu, também tem sites que você consegue usar gratuitamente para fazer mapa mental, tá? Você consegue fazer isso. Sexta dica, e está crescendo cada vez mais essa dica aqui, a importância dela nos nossos meios, no nosso meio de vida como um todo. Já estou dando dica extra, né? Falei que ia falar 5, estou dando 6. É a mindfulness. O que é mindfulness? É uma técnica de relaxamento. É uma técnica de introspecção. Não tem nada a ver com yoga, porque não tem questões espirituais, não tem questões religiosas, só questão mesmo do relaxamento, tá bom? Aqui em Patinga tem uma colega que é psicopedagoga, que eu gosto muito do trabalho dela, e que faz em seus alunos antes de iniciar a aula de reforço.
Então, o Mindfulness ajuda muito, né? O Mindfulness ajuda muito. E por último, utilize técnicas sensoriais. Quando estiver estudando com seu filho, você inclua brincadeira sensorial. Veja filmes sobre o tema, faça música sobre o assunto, pode fazer até poesia, tá? São técnicas sensoriais, isso ajuda a criança a aprender também. Então, todas essas técnicas, essas 7 orientações, podem ajudar o seu filho no tratamento da dislexia dele, tá bom? Além disso, tem que ter a ajuda da escola, tem que ter uma orientação profissional com fonoaudiólogo, com psicopedagogo, que é muito importante. Eu tenho emitido aqui nos meus relatórios, tenho tirado uma orientação da Associação Brasileira de Dislexia ou da Associação Americana de Dislexia. Você pode entrar no site aí, entrar no site da Associação Brasileira de Dislexia, vai ter essas orientações lá. Muitas vezes eu imprimo e peço para entregar ao professor, porque ele, entendendo o problema, ele vai ser capaz de ajudar mais. Eles já são capazes de ajudar, né? Mas ele, estando ao lado da criança, estando ali entendendo o problema, vai ser bem legal.